Só até reforçando aqui o que o meu irmão, o seu Gilmar, estava comentando aqui a respeito de conversar, né? Porque, queira ou não, graças a Deus, meu pai em si sempre conseguiu ter esse diálogo, né? Porque em tudo em si, dependente da situação, tudo você consegue resolver no diálogo. Tem muitas pessoas que quer agredir, entendeu? Bater, vai para a parte do suicídio e tal, mas tudo consegue resolver no diálogo, entendeu? Então eu tiro até como exemplo o meu pai em si por causa disso, porque qualquer tipo de problema, dificuldade, tudo consegue se resolver. Então, hoje você tem um problema, tá estressado, coloca a cabecinha no travesseiro, entendeu? Dá uma repensada, porque tudo tem solução. Então, a gente tira de exemplo do meu pai por causa disso. A gente em si sempre passou dificuldade, várias vezes, não só uma, duas, mas ele sempre teve uma escapatória, sempre parou, colocou a cabecinha no travesseiro, repensou, eu falo assim, caramba, aqui nesse caminho aqui eu fui, não deu certo, vamos voltar, fazer outra trajetória. Então esse que é o bacana do meu pai e que, fala a verdade, é um dos maiores exemplos pra gente, é isso, que tudo em si na vida a gente consegue modificar, entendeu? Ô Lilian, a Lilian Silvério, que está aí adamantina, ela tá falando aqui, ó. Tô esperando o choro do seu Ronaldo. Lilian, tá quase. O seu Ronaldo tá aqui quase chorando. Mas, ó, só pra exemplificar, isso é muito, mas muito gratificante. E é um ponto importante pra gente, porque muitas das pessoas, tá ok, que estão nos assistindo, não têm ou não tiveram, tá ok, essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, nós, como família Carlos, nós sempre priorizamos algo que foi passado de pai para filho, que é o seguinte: aproveite todas as oportunidades que você tiver. E essa é uma delas, que é homenagear nossos pais em vida. Tá ok? Deixar isso registrado para a próxima geração. E respondendo a pergunta aqui da Bela Vision, ou melhor, da Bela Vista Imóvel, que colocou aqui, ó, a visão de cada filho em relação ao sacrifício de um pai, que é muito impactante. E essa pergunta, ela é muito pontual, cara. Por quê? Porque pra mim ela tem um peso diferenciado porque eu sou mais velho, tá ok? Então, como eu falei, eu comecei a acompanhar meu pai nas obras aos 8 anos. O Gilmar tocou num ponto importante, que foi essa transição do meu pai de se reinventar. E realmente eu estava lá nesse período com ele porque não foi fácil, mas aí o meu ponto é um pouquinho antes disso. É antes dessa transição dele. Tá ok? Então era um camarada aqui. Lembrando, só contextualizando, porque meu pai ele é um pouco, como é que se diz? Como é que se diz quando você não gosta muito de falar a respeito de si mesmo? É reservado. É mais reservado. Tá ok? Ele não gosta muito de falar a respeito de si mesmo. Então, vamos lá, só para contextualizar e você entender em casa quem nós somos e por que somos desse jeito. E aí eu já respondo essa pergunta. O Leonardo falou a respeito dessa questão dele, dessa resiliência dele, tá ok? De realmente sempre procurar o melhor caminho. Parece ser pacífico, mas não é, tá ok? Ele aprendeu, e algo que ele, cara, é muito louco, que ele conseguiu passar pra gente ele não é e nem nunca foi pacífico. Só que ele conseguiu um meio de conter esse mar revolto dentro dele. Autocontrole, né? Cara, é muito louco, mano. Quando, por qualquer motivo, qualquer pessoa estoura e só vai pensar depois. Meu pai não, ele conseguiu mostrar pra gente que por mais que ele fosse esse cara, que ele estivesse extremamente revoltado com a situação. E por que eu digo revoltado? Porque essa revolta fazia ele mudar os planos, entendeu? Mudar a estatística, mudar a visão ao seu redor. Então, por mais que ele estivesse muito revoltado com uma situação, ele respirava fundo, sem ninguém perceber nada, ele simplesmente se retirava e assumia uma outra postura. Não naquele momento. Ele nunca vai resolver nada naquele momento. Tá ok? Então ele saía e às vezes voltava 3, 4 dias depois ou com aquela situação. Então vamos conversar a esse respeito. Ou realmente ele resolvia e ninguém nem sabia. Porém, o Leonardo tocou nesse assunto, tá ok? Na resiliência dele.
E lembrando, tudo isso respaldado pela minha mãe. Então sempre foi um casal onde eles realmente trouxeram esse equilíbrio, que é o equilíbrio que a gente traz como referência da nossa família, de cada um. Tanto o Gilmar na sua família, o Léo, eu, também a gente tenta passar isso para nossos filhos. Porém, o Gilmar tocou num ponto, realmente, dele se reinventar. Só que eu vou falar um pouquinho antes disso. Por ser um pouco mais novo, tá ok? Ou melhor, mais velho e começado um pouco mais novo com ele, eu lembro de uma fase que foi impactante pra mim, realmente vai trazer esse peso aqui da pergunta, que é a visão de cada filho em relação ao sacrifício. Então vai realmente falar a respeito do sacrifício e de um pai e o quanto foi impactante pra mim olhando de fora, tá bom? Então tô querendo só contextualizar sem me estender muito, mas colocar pra você que num período meu pai vai conseguir agora deixar um pouco mais preciso, que foi o seguinte, num período da vida dele, ele estava desempregado, e aí ele foi auxiliar numa construção familiar, tá ok? Então meus avós e tudo mais tinha que construir, e eu estava lá acompanhando. Nesse período, aconteceu um acidente com ele, e aí ele caiu do segundo andar, né, pai? Isso. Caiu no segundo andar, e aí ele caiu e ele conseguiu se virar. E aí eu lembro dessa cena, que ele conseguiu se virar no alto e aí ele caiu em pé em cima de um monte de pedra. Isso. E aí atrofiou as duas pernas, que dali ele já não conseguiu dar mais nenhum passo, né? Isso, não. Aí não podia nem levantar. Exato. Então, como eu tava mais ou menos nessa fase aí, eu consegui acompanhar, então ele conseguiu, que realmente era pra ele estar morto, porque na queda que ele teve era um parapeito, e aí esse parapeito simplesmente cedeu, ele quebrou, ele fez ele tava nessa posição, ele trabalhando aqui em cima, quando ele passou o parapeito simplesmente fechou, ele desceu. E aí, então foi totalmente sem nenhuma pretensão, tava no segundo andar, ele caiu, nessa queda ele virou, porque se ele caísse do jeito que ele tava morto, ele caiu, acredito que virou por um relance, né? Isso, é que no momento... Reflexo, né? No reflexo que, ali, isso. então sem consciência nenhuma no reflexo, ele simplesmente virou. Quando ele vira, ele cai em pé e atrofia as duas pernas. E aí começa um processo, porque aí ele só saiu com a ambulância, né? Isso, era ambulância. Só que saiu com a ambulância e aí começa um processo de realmente complicado. Quanto tempo o senhor ficou desse jeito? Pra contextualizar aí. Mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos. Ou seja, uns 3 meses que se arrastaram, que parecia aí anos. Por quê? Era um pai de família com 3 filhos pequenos, sem condição nenhuma financeira, tá ok? Sem nenhum suporte governamental, porque muita gente hoje se espera um suporte governamental, né? Se espera no próximo. Então não tinha, era só realmente auxílio de alguns familiares ali, mas aí tu vai ver um produtor ou um provedor prostrado. E aí todo mundo, em qualquer uma das situações, acharia que o cara ficaria prostrado, mano. E aí é onde vem uma parada muito doida, que é o seguinte, e é essa parte que me impacta. Porque nos primeiros meses o senhor realmente ficou acamado, né? Isso, fiquei acamado, sem poder andar, né? Sem andar, sem reagir, sem nada. Porque realmente atrofiou as pernas. E aí, no primeiro instante que ele conseguiu se equilibrar, aí eu ajudava ele, ele pegava uma bicicleta, né? Isso. Ia se apoiando na bicicleta e na questão de correr atrás de um sustento para a família. E aí eu lembro que uma das primeiras situações foi, conversou com um vizinho que era dono de uma oficina mecânica, que é o Catarino. Eu não sei se nem se ele está vivo hoje, né? Se ele já faleceu ou não. Não sei também. Mas se a família estiver vendo, nós agradecemos muito. Por Isso, isso. pelo acho que é o apoio, Robinho, né? Isso. Robinho, que era o filho, que é a esposa dele, que era a Maria. Isso. Então era uma oficina aqui em Cubatão, ali na Cruzeiro do Sul, que era de esquina. O pessoal da região deve saber, porque o estúdio é em Cubatão. Lembrando que nós fomos criados aqui em Cubatão. Então, assim, por esse período, esse amigo se compadeceu. E aí o cara tinha umas sucatas, na oficina dele ele tinha umas sucatas de caminhão. Isso. Correto? No Isso. terreno baldio ao lado. E aí ele autorizou meu pai entrar com... Aí nessa época ia eu, não sei se o Fábio Maciel ia junto, não. Não, esse aí é mais você mesmo, né? Então, aí ia eu e meu pai, e aí a gente entrava pra dentro desse terreno baldio e ia tirar os fios das sucatas de caminhão pra depois descascar
Isso, e vender. mas é aqueles que estavam jogados, né? Que era um pedaço de alumínio, ferro que Exato. não Então podia. pegava toda essa sucata pra gente conseguir colocar alguma comida dentro de casa. Positivo. Só que aí chegou um período, isso, o cara com as pernas atrofiadas não podia andar. Ele ia encostando com a bicicleta, né? Até chegar lá, e a gente auxiliando. E aí fazia todo esse... retirada desse descarte de material que estava lá. Só que chegou uma época que acabou esse descarte. E aí nós tínhamos que fazer o quê? Ir andando ali da... Quem conhece ali a região indo pra Vila Natal, do outro lado da linha do trem tem um bairro chamado Cruzeiro do Sul. É isso. Que é uma rua chamada... Isso, é Cruzeiro do Sul, A depois rua- a Rua Paraíba. Rua Paraíba e Cruzeiro do Sul. Então ali, quase na direção do Crio ali. Então ali tinha uma esquina, nós íamos andando e eu equilibrando meu pai e ele equilibrando a bicicleta porque não podia colocar os pés no chão direito. E nós íamos catando reciclagem. Só que assim, nós estamos falando de quase 30 anos atrás. E era 1984, mais ou menos. Não, aí não. 1984. Um pouquinho mais. 1990. Não, 90 eu já estava no Continental. Então, É 1984, 85 pra não, lá. um pouquinho mais. Acho que é um pouquinho É mais. mais pra lá, isso, essa faixa aí. 87, por aí. Só que ninguém tinha o costume de pegar reciclagem, mano. Ou seja, naquele tempo, quem pegava reciclagem era considerado morador de rua ou realmente desse tipo. E meu pai se sujeitou a essa condição pra gente colocar alguma coisa dentro de casa. Só que nós íamos andando por diversas vezes, bem devagarinho, pegando algumas reciclagens, pegando algumas coisas, revirando ali. Hoje algumas pessoas vão falar que, pô, isso é feio, mas não, faz parte da nossa história, cara. Isso é relevante pra gente. Isso aí é tranquilão. Revirava alguns lixos, sim, pegava algumas coisas e seguia. Só que aí tem uma fase que é importantíssima, porque aí eu vejo esse cara não se dobrar pela situação. E aí eu falei, é esse cara que eu quero ser. E aí eu entro nesse contexto que o Gilmar falou de um nosso herói. É esse cara que eu quero ser, é esse cara que me representa, meu irmão. É esse cara. E sem vergonha alguma, nesse caso eu era mais velho, eu acompanhava ele, só que tem um dia que foi marcante, foi uma virada de chave pra gente, que eu não sei se o pai vai lembrar, diversos dias que nós fizemos isso, catando reciclagem, revirando o lixo, realmente, para ter um pouco de dignidade em casa, deixando a sua dignidade na rua, ou seja, deixando o seu orgulho de lado, para colocar o que comer para esses 3 homens que aqui estão, que na época eram meninos, né? E minha mãe, que sempre esteve presente, então minha mãe fazia tricô e tudo mais, como eu já falei aqui em outros podcasts. Só que nesta questão em particular, nesse dia, foi algo que pra hoje, pra gente, faz muito sentido. Que é, qual é o nome da rua da tua vidraçaria hoje? Armando Salles. Armando Salles. Pra quem conhece a rua Armando Salles, que é a parte de trás da saída do Parque Alelinas. Tá ok? Onde perto ali Da Rua Assembleia de Deus. da Rua Assembleia de Deus. Nós vínhamos andando. Pra quem conhece a cidade, vai saber, vai se localizar ali. Ó. Nós vínhamos andando da Cruzeiro do Sul, que é lá próximo da Vila Natal, do Crio. Andando com meu pai com as pernas atrofiadas, então eu vinha ajudando, catando reciclagem, colocava ali no guidão da bicicleta e ia indo. E nós atravessamos um bom trajeto pra pegar reciclagem. E um belo dia nós passamos naquela rua que é Armando Salles. E uma senhora de uma daquelas casas aí próximo, que hoje é a vidraçaria do Gilmar. Então é uma história muito significativa e por isso que ela tem um impacto pra gente. Ela chamou meu pai de canto e aí falou assim, eu preciso abençoar essas crianças, mano. Que aí eu não sei se nesse dia tava eu, meu pai e o Gilmar. Não sei se o Gilmar tava nesse dia, mas tava eu, meu pai e tinha mais uma criança. Eu falei, eu preciso abençoar essas crianças. Ela entrou dentro de casa, ela pegou, não sei quem vai lembrar, uns potes que era aquele sorvete da Kibon, que era amarelo com a tampa azul, um pote redondo. Você lembra disso, produtor? Você lembra? Ela pegou uns 2, 3 potes daquele, colocou leite em pó dentro e mandou pra gente se alimentar em casa. Essa vez, acho que foi uma das últimas vezes que nós pegamos, porque aí depois meu pai melhorou e aí começou essa fase de virada dele, que foi no caminho para a construção civil.
porque nessa fase ele estava desempregado, e logo na sequência veio esse acidente. E aí foi uma das poucas vezes que houve essa situação, mas isso ficou marcado para minha vida. E quando meu irmão adquiriu o ponto aonde a vidraçaria quer exatamente nesse ponto, isso foi uma virada de chave pra gente. Ou seja, eu ver o meu pai, que é o meu mentor, que é o meu herói, tá ok? Nunca se dobrar pela situação, independente do que acontecesse, tá ok? Ele sempre fez tudo de cabeça erguida, sempre fez tudo da melhor forma possível, com a melhor vestimenta possível, tá ok? Com hombridade, que é o que a gente fala muito, e algo que ele citou aqui pro Leonardo quando ele falou a respeito do mercado, que é sempre com honestidade, ele seguiu adiante, passou por essa situação e isso me marcou. Isso vai trazer o peso do impacto de um cara que olha hoje pro teu herói e realmente ter esse privilégio de homenagear o meu pai com meus irmãos. Isso é realmente impagável. Então, muito obrigado por esse aprendizado. Agora você tá fazendo eu chorar. Que norteou